Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal, esse encontro semanal entre esse que vos fala, Daniel Souza, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos da economia, da política internacional ao longo dos últimos dias. Esse é o bate-papo, Tanguy. Veja você, eu treinei, eu memorizei. Hoje é o bate-papo 248, Que orgulho de 248, você. tá vendo? Olha que beleza. Que orgulho de você, cara. Realmente você leu, né, o que está aqui nessa live no Instagram, que a É gente está isso. Tá gravando, está escrito aqui ali, embaixo. É isso aí. salva ali, e o Daniel está orgulhoso porque leu, né? Ou seja, ele demonstra que foi alfabetizado. Ô, Daniel, sem maiores delongas, eu quero saber por que botaram o boi ali perto da Bovespa. Me explica aí. Rapaz, esse virou o assunto da semana, né? Na economia brasileira, botaram, não é um boi, Tanguy, no caso é um touro, Ah, um né? É touro. um touro. Aparentemente foi feita ali uma emulação do touro que está em frente a Wall Street, a Bolsa de Valores de Nova York, mas o touro brasileiro ele é dourado. É uma cafonice, sem dúvida alguma. Achei aquilo de uma cafonice horrorosa. A gente com tantos símbolos interessantes e tal. Mas só para explicar um pouco, contextualizar, no mercado de ações, o touro, o bull market, ele faz referência justamente a momentos onde as ações se valorizam. E a referência é porque o touro, quando ele ataca uma presa, ele ataca de baixo para cima e projeta ela para cima. É o contrário do chamado bear market, ou seja, o mercado urso, que é quando o urso, se você observar, ele ataca a presa de cima para baixo. E o momento urso no mercado de ações acaba sendo um momento de desvalorização, um momento de queda e tal. Então, quando você coloca ali um touro na frente da Bolsa de Valores, seria quase que uma oferenda aos deuses do mercado para que muitos momentos de valorização aconteçam, ainda mais com aquele touro dourado. Chama atenção, além da cafonice, né, que eu fiz referência há pouco, você emulando ali uma escultura muito parecida que está lá em Nova York, o fato de que ao longo desse ano o mercado de ações está muito mais para urso do que para touro, né? Está muito mais para desvalorização do que para valorização. Ao longo desse ano, a Bovespa de janeiro para cá experimentou uma desvalorização muito expressiva em função de inflexões diversas nas expectativas para a economia brasileira. A gente está falando de um Brasil que está com expectativas de crescimento cada vez menores, está com uma inflação cada vez mais alta, está com juros cada vez mais elevados, está com o câmbio bastante pressionado. Então, não há muitos motivos para as empresas brasileiras comemorarem ou terem otimismo em relação ao futuro e, consequentemente, você acaba tendo um reflexo no mercado de ações. O valor de mercado das empresas acaba caindo em função disso. Portanto, parece que o pessoal está tentando fazer uma oferenda ali, Tanguy. Sei lá, está aqui o touro dourado, vai que ele passa a dar sorte, mas não deu sorte, a Bolsa de Valores continua caindo, mesmo com o touro dourado lá na frente. Pô, Daniel, mas a sorte que o touro dourado podia arrumar seria, de repente, sei lá, o governo dar uma dentro. Isso poderia dar uma sorte danada, né? Pô, isso E ajudaria aparentemente o bastante. pessoal Isso está ajudaria bastante. apostando mais no touro dourado do que exatamente uma política econômica minimamente razoável. Talvez tenham esquecido também que na frente do touro lá em Nova York tem uma menininha, né? A menininha de mão na cintura, que é muito simbólica, assim, Verdade. é uma imagem muito interessante, né? E essa parte acabou não virando estátua aqui no Brasil, que provavelmente seria visto como globalismo, identidade de gênero, uma coisa desse tipo aí, e acabou não entrando, portanto, na cafonice lá do boizinho cor de ouro que botaram ali perto da Bovespa. Daniel, a gente começou ontem, né, o curso sobre Turquia, né? Então, mais um curso do Petit Verdade. Jornal. Foi bem bom, hein? Já Primeira nem aula sei foi mais se a boa. gente chama de Gostei. Petit Curso ou se a gente chama de streaming, né? A aula foi boa, foi interessante, a gente pegou então desde lá do fim do Império Otomano até o momento atual. E não é por nada não, cara, mas a Turquia não sai de fato da pauta aqui, até porque assim, é uma profusão de assuntos. Aconteceu essa semana agora, Daniel, em Istambul, a 8ª reunião do Conselho de Cooperação dos Estados de Língua Turca. É mais ou menos como se fosse a CPLP, né, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então, a princípio, né, tá falando ali os países que falam turco e tal.
também chamaram de Conselho Turco. E aí, essa reunião aconteceu em Istambul, presidida, obviamente, pelo senhor Erdogan, né, presidente da Turquia, e resolveram... Presidente não. Sultão. Máximo, mandatário máximo, dono total. Da parada toda. Aliás, a gente falava aqui, pouco antes de começar essa gravação, que ao se debruçar sobre a Turquia no século XX, eu fiquei com a consciência, a impressão que bate um coração latino-americano naquela Turquia, porque a Turquia é a cara da América Latina. Podia Encaixava ser a Argentina, podia ser um Brasil da vida, podia ser um Chile, porque a Turquia tem um coração latino-americano ali naquele peito. Encaixava bem. Eu acho que seria uma boa aquisição, inclusive, para a América Latina, porque a vibe, ela tá ali, é boa também. E aí, Daniel, o seu Erdogan falou o seguinte, cara, vamos ver se a gente mudasse o nome dessa organização aqui. Porque falar somente do Conselho de Cooperação dos Estados de Língua Turca, porra, a gente está falando só sobre língua? Não é, né, Daniel? A gente precisa ir além. E aí mudaram o nome da organização para a Organização dos Estados Turcos. Ou seja, há de fato uma ideia de adotar nessa organização não mais uma questão apenas cultural, linguística, né, eventualmente uma cooperação econômica e tal, mas de fato adotar uma identidade turca na prática. O que colocou 2 estados em estado de alerta máximo, né? Um deles é a Armênia. Lembrando, a Armênia tem problemas sérios com o Azerbaijão, que é aliado da Turquia. Aliás, só para dizer quem são os países que fazem parte desse agora, né, organização dos Estados turcos. É a Turquia, obviamente, mas o Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão e Uzbequistão. Ou seja, o Azerbaijão está ali, está exatamente nessa esfera de influência turca e, portanto, o Azerbaijão conta com a Turquia como sua aliada contra a Armênia. Não é por acaso, aliás, que isso acabou levando a uma série de avanços, né, nas tensões entre Armênia e Azerbaijão ao longo dos últimos dias. E o outro país que ficou preocupadíssimo com isso foi a China, né? Lembremos que esses países todos chegam até a China. E tem uma região na China, Daniel, que a gente costuma fazer referência como Xinjiang, né? Que a gente já falou aqui várias vezes, é uma região bem interiorana na China, né? Então naquela porção mais oeste da China, no extremo oeste da China, que tem maioria da população muçulmana. Só para deixar claro, essa região ela é chamada de Turcomenistão chinês, porque a população muçulmana que vive ali é turca. E o que a China disse, portanto, é que essa mudança trata-se da construção de um sindicato político, ou seja, é a intenção, de uma certa maneira, de pegar essa influência da Turquia e levar até, possivelmente, o interior da China. Ou seja, Daniel, resumindo, a gente está falando sobre um pouco mais daquela estratégia que o Erdogan vem assumindo de expansão da influência turca. A Turquia ela assumiu, desde que ele se tornou primeiro-ministro, lá no ano de 2003, né, ele venceu as eleições, aliás, de 2002, vai completar muito em breve 20 anos de governo, ele assume esse objetivo, né, essa função de expandir a influência turca e, portanto, essa movimentação que ele teve em Istambul essa semana agora, me parece que ilustra muito bem isso, colocando uma série de estados que também têm população de etnia turca e tal, para dentro da sua esfera de influência, preocupando, inclusive, um gigante como a China, além da já preocupada, não é de hoje, a Armênia com essa articulação toda. Aliás, acho que uma primeira observação que me parece importante é que a etnia turca ela é originária do Turcomenistão, quer dizer, ela não é originária da Anatólia, né, na atual Turquia, é até o contrário do que muitas vezes a gente pode pensar ou pode parecer. Eles estão ali muito mais para o lado asiático do que efetivamente para o lado europeu ou para o território da atual Turquia. E a Armênia, Tanguy, a Armênia é aquele país que, se a Turquia entra na sala, ele sai, né? Isso. Não quer nem olhar na cara. Não fala bom dia, não quer papo. Lembrando, assim, é um dos assuntos mais difíceis, complicados, talvez das relações internacionais como um todo, tá? Que é o tema do genocídio armênio. Né? Então, o que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, são estimados em mais de 1 milhão de armênios mortos. A Turquia não reconhece em hipótese alguma, lembrando, o genocídio foi promovido pelo Império Otomano, a Turquia é herdeira do Império Otomano, a Turquia também não ouve nem falar, não quer nem ouvir falar sobre o assunto, não teve genocídio nenhum, aconteceu, foi no contexto de guerra, veja bem, não tem nada disso, e, portanto, essa é uma chaga profunda que a gente tem ali naquela região. Então, de fato, a Armênia se sente profundamente ameaçada pela Turquia, e, mais uma vez, você tem ali o conflito entre a Armênia e o Azerbaijão em torno de Nagorno-Karabakh, é como se a Armênia ela tivesse cercada pelos dois. Então, isso, assim, a criação
de uma organização dos Estados turcos para a Armênia é uma péssima notícia, é de fato uma ameaça existencial. Por que não? E é curioso, porque isso chega até a China, olha a amplitude disso. Chega da Turquia, que tem uma parte do seu território na Europa, né, uma partezinha pequena, é verdade, mas vai chegar até a China o nível de preocupação com a criação dessa organização. Criação não, mudança de nome, né? Organização dos Estados turcos. Lembrando que Ô, essa Daniel, questão, rapidinho, diga. Tanguy, essa questão do genocídio armênio, ela é um tabu não apenas entre Armênia e Turquia, também é um tabu para a comunidade internacional, porque a Turquia não admite, inclusive, que outros países reconheçam o genocídio armênio. Há poucos dias eu estava olhando sobre isso e eu fiquei surpreso ao saber que o Brasil não reconhece o genocídio Não. armênio, justamente para não fustigar ou milindrar a Turquia. E por que eu faço referência ao Brasil? Porque o Brasil tem uma comunidade armênia e de descendentes armênios enorme. E mesmo assim, o Brasil, aliás, como a maior parte dos países do mundo, não reconhece o genocídio armênio, justamente para não causar embaraços com esse importante aliado que é a Turquia. Então, não é um tema restrito ali à região, é um tabu em termos internacionais. Em 2015, o Senado reconheceu, o Senado fez menção ao genocídio armênio, o que não foi replicado pelo governo federal. Então, Itamaraty, que é quem faz a política externa na prática, nunca se posicionou afirmando que houve um genocídio armênio. Ô Daniel, eu tô sabendo que você ficou sabendo sobre bastidores do papo entre Biden e Xi Jinping. Você acessou aí o WhatsApp dos dois, ouviu os áudios e tal. Eu queria detalhes, por favor. Ô, Tanguy, Biden e Xi Jinping fizeram um encontro virtual. Xi Jinping não sai da China desde que começou a pandemia da Covid-19. E a conversa durou ali algo em torno de 4 horas. E foi um constrangimento. Constrangimento dos dois lados. Sabe aqueles dois meninos da turma que estão brigados? E a professora fala, vai sentar um de frente para o outro, vão fazer as pazes e vão conversar. Foi mais ou menos o clima da conversa entre o Xi Jinping e o Biden. De um lado, o Xi Jinping dizendo, olha, gostaríamos muito de receber investimentos americanos. Esses investimentos americanos são muito bem-vindos. Mas vocês, Estados Unidos, não se metam no que eu faço aqui dentro. Eu quero, se eu não quiser respeitar os direitos humanos, eu não vou respeitar e vocês não têm nada a ver com isso. E aí o Biden falou, mas não é possível. Não é possível, então eu vou retalhar do ponto de vista comercial. Aí começa a brigar, começa a brigar. O Biden vai dizer, eu vou manter as tarifas altas mesmo, as tarifas que aquele maluco do Trump botou, eu vou manter as tarifas também. E aí o Xi Jinping respondeu, então também vou retalhar, não vou mais fazer comércio com você como eu estou fazendo. Aí o Biden vira para o outro lado e fala, mas você precisa de mim. O Xi Jinping diz, você precisa de mim também. E o Biden fala, China, não passa por cima de Taiwan, não é que eu vou aí, hein? Eu vou aí, eu tenho um acordo com Taiwan lá desde 1979 que o seu Jimmy Carter assinou, de proteger Taiwan, eu vou lá, hein? Então, não fica com essa coisa de se engraçar para cima de Taiwan, porque tu vai arrumar guerra comigo. E eu tô louco para dar uns tapas na tua cara. Então, foi mais ou menos esse o clima amistoso, gentil, entre Joe Biden e Xi Jinping na sua reunião essa semana. Em bom português, as tensões comerciais vão continuar. Aliás, isso é algo que a gente já levantou aqui no Petit Jornal há bastante tempo. Eu lembro quando a gente falava das eleições americanas, dizia, olha, ganha Trump, ganha Biden, independentemente de quem ganhar, é nessa questão especificamente, nada muda e nada mudou. Então, a tensão comercial continua, a tensão em termos de investimentos, de flexibilização de investimentos também continua, e agora tem essa cereja do bolo, que é Taiwan. Isso é assim, mais uma vez, não tem nenhuma mudança aí. Taiwan, aliás, a gente vem repercutindo isso aqui já tem algumas semanas, está acionando todo mundo dizendo que o ataque da República Popular da China a Taiwan, né, que é a República da China, é iminente. Eles estão dizendo assim, esses caras vão atacar a qualquer momento. Me parece um pouco fantasioso, assim, um pouco exagerado. Taiwan, naturalmente, está tentando conseguir aliados, quanto mais defesa ali, melhor e tal. Mas, de fato, é mais o assunto. Lembrando que é como se as tensões elas se acumulassem tanto que algumas a gente meio que deixou para trás. Por exemplo, ninguém mais tem falado sobre Hong Kong. Hong Kong meio que sumiu, né, do noticiário, das conversas e tal. Hong Kong é um fato consumado, né? Hong Kong é um fato consumado, sim, mas os Estados Unidos pressionaram muito à época para que esse fato não se consumasse, e esse assunto não entra mais na pauta. Assim, da mesma maneira que o tratamento que a China oferece aos uigures lá em Xinjiang, né, o Turcomenistão oriental, ou o Turcomenistão chinês, como você queira chamar, fato consumado também, e continua acontecendo. Assim,
continua aparecendo na pauta, né, constantemente. Então, é como se o nível de tensões fosse tão grande, né, que a gente acaba meio que... É quase que uma porta giratória, né? Entra um assunto, sai o outro, mas a tensão ali, ela se mantém independente do governo, né? Então, há uma manutenção da relação, né, do nível de relação entre Estados Unidos e China durante o governo Trump e atualmente vazando para o governo Biden. A tendência não é melhorar tão cedo. A tendência é que os dois tentem dialogar em assuntos absolutamente necessários, mas não necessariamente resolver essa questão. E nessa conversa você não teve avanços relevantes efetivamente. Quer dizer, tudo parece muito mal parado no relacionamento entre os dois países. Os dois sentem a necessidade de dialogar, como você muito bem colocou, por conta do gigantismo e da representatividade que eles trazem para a economia mundial, para a política internacional, mas avanços efetivamente, acordos, a coisa está um pouco mais difícil do que poderia parecer no primeiro olhar. Beleza. Daniel, eu queria dar um pulinho na África para a gente falar sobre um país que, assim, a coisa desandou de uma maneira inacreditável, que eu acho que ninguém diria que isso poderia acontecer 2 anos atrás. Eu fiquei lembrando esses dias agora sobre os Prêmios Nobel da Paz que foram dados de maneira completamente absurda, né? Então, lembrei, por exemplo, em 73, o Prêmio Nobel da Paz foi para um senhor chamado Kissinger, o Prêmio Nobel da Paz. O Obama também ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2009. Daniel, quem em sã consciência oferece um Prêmio Nobel da Paz para um presidente dos Estados Unidos no primeiro ano de mandato, Daniel? Porra, não tem como, cara. Não existe um negócio desse. Aí, resultado, o cara passou 8 anos no poder, não teve um dia sem guerra. O Obama, laureado com o Prêmio Nobel da Paz. Né? E o outro cara que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, em 2019, foi o primeiro-ministro da Etiópia, o cara chamado Abiy Ahmed Ali. Né? A gente falou sobre ele aqui, lá na época, em 2019. Um cara considerado jovem, né, com ideias frescas e tal, e ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz porque ele assinou um acordo com a Eritreia, e aí acabou com um conflito antigo que a Etiópia tinha com a Eritreia, né, ali na fronteira e tal, e foi premiado, né, foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz. De lá para cá, Daniel, o homem falou assim: só Prêmio Nobel da Paz? Tô garantido na história, tô eternizado, agora deixa eu fazer o que eu estava com vontade de fazer aqui. E desde então, tem um ano, aliás, um ano exatamente agora, né, em novembro de 2020, essa situação começou, a Etiópia está em guerra civil. Né? É isso que está acontecendo na Etiópia. Então, resumindo aqui, tem colunas no Petit Jornal sobre isso. Existe uma região lá no norte da Etiópia, exatamente na fronteira com a Eritreia, chamada região Tigré. Tá? E essa região Tigré tem uma população, uma etnia chamada os tigríneos, né? Ou os Tigré, que estão na Etiópia como um todo, mas estão concentrados principalmente ali no norte. E é uma população, é uma etnia que tem um peso político bastante forte. Pois bem, o primeiro-ministro, né, o Abiy Ahmed Ali, esse que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, começou a tentar diluir o poder dos Tigré. Os Tigré disseram que não aceitavam. Desde então, portanto, você tem bombardeios constantes do governo etíope, do exército etíope, contra a população Tigré. E o que está acontecendo agora, está sendo denunciado em todas as instituições internacionais, direitos humanos, Paranã, é a prisão em massa de tigríneos, ou seja, de pessoas dessa etnia originária lá do norte do país, em várias cidades, principalmente na capital, Addis Abeba. Atualmente já se fala em milhares de mortos, né, por causa desse conflito, por causa dos bombardeios. A gente está falando em centenas de milhares de pessoas em posição de vulnerabilidade, fome, pessoas que de fato caíram na extrema pobreza por causa do conflito, e já são milhões de deslocados. Lembrando, gente, a população etíope não é uma população pequena, é uma população grande. Então, nesse momento, existe uma articulação, inclusive, para tentar ver se, assim, um primeiro-ministro, aliás, não é muito comum, né, Daniel, o primeiro-ministro, né, assumir posturas como essa, porque a possibilidade dele ser retirado do poder é maior do que, por exemplo, de um presidente, que normalmente tem um mandato definido e tal, mas existe uma articulação entre algumas forças políticas da Etiópia para talvez tirar o Abiy Ahmed Ali do poder, e eles contam com um reforço de peso. Quem está exatamente ali na região é o Blinken, né? O Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele está nesse momento no Quênia, ele ainda vai passar pela Nigéria e pelo Senegal, então é uma viagem por alguns países do continente africano, e ele tem falado bastante sobre a necessidade de, né, diminuir um pouco a tensão, a pressão, jogando pressão sobre o governo etíope, tá? Então, como violador de direitos humanos e tal. E aí,
como se a situação já não tivesse, né, instável o suficiente, no dia que o Blinken chegou ao Quênia, a gente ainda teve um atentado promovido pelo Daesh, pelo Estado Islâmico, em Uganda. Morreram 3 pessoas, mais de 30 feridas, mais de 30 pessoas feridas, o que demonstra que, na prática, o próprio Daesh, que era um problema que foi assim, uma grande dor de cabeça há alguns anos atrás, não é um problema erradicado também. Em suma, a gente está falando sobre uma região da África que é muito importante pelo seu tamanho populacional, pela sua proximidade com o Oriente Médio, né? É uma região que conseguiu manter algum nível de estabilidade ao longo dos últimos anos. A própria assinatura do acordo entre Etiópia e Eritreia foi um sopro de esperança para, de repente, um pouco mais de estabilidade na região, mas aparentemente vários países ali da região estão assim, desandando completamente. A gente já falou aqui, não exatamente nessa região, mas no Sudão, no Mali, a gente tem tido golpes de Estado, instabilidades, o que se torna, portanto, mais uma fonte de preocupação para a parte norte, né, a porção norte do continente africano. Lembrando que a Etiópia é um país, inclusive, que tem uma história institucional singular dentro do continente africano, uma nação que não foi colônia europeia, salvo-se ali um pequeno período de invasão italiana nos anos 30, mas é um país que institucionalmente sempre foi considerado acima da média, né, para o padrão africano, em termos de previsibilidade, em termos de estabilidade. Você teve o imperador da Etiópia até os anos 70, se não me engano. Então, existe aí um país que está vivendo um momento bastante difícil e um país que costumava ser ali um certo farol dentro do continente africano. Exato. E, Daniel, olhando ali para o lado, né, assim, quando a gente pensa no Oriente Médio, você colocou aqui na pauta que temos que ter esperança que o Bolsonaro vai trazer todos os investimentos que ele esperava do Oriente Médio. Eu senti um tom de otimismo na sua pauta aqui. É verdade? Você confirma isso? Tanguy, primeiro, isso não está escrito na minha pauta. Isso eu quero fazer a denúncia. O Tanguy altera as coisas que eu escrevo Não, na foi pauta. que eu tô sem óculos, aí eu não li direito. Entendi. O Tanguy altera as coisas que eu escrevo na pauta. É porque a gente está falando de uma semana onde o presidente Jair Bolsonaro está visitando ali países do Oriente Médio, mais especificamente ali do Golfo Pérsico, né, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e tal, e tem alegado, olha, vamos trazer muitos investimentos para o Brasil, desses países aqui que têm uma grande capacidade de fazer investimentos. E realmente eles têm essa capacidade, têm fundos soberanos bastante poderosos, sem dúvida alguma. É claro que é importante fazer referência que são ditaduras que não deveriam ser vangloriadas nem valorizadas da maneira como estão sendo pelo mandatário brasileiro. Agora, o que eu queria destacar, em particular, é que há 2 anos o presidente Bolsonaro foi à Arábia Saudita. E naquela altura foi comunicado, inclusive com fogos de artifício, que o Fundo Soberano Saudita investiria 10 bilhões de dólares no Brasil. O Fundo Soberano Saudita, que é acumulado com as exportações de petróleo e que não são exatamente reservas internacionais do país, porque na Arábia Saudita a gente tem essa especificidade, as reservas internacionais do país se confundem com a fortuna pessoal da família real saudita. E durante esses 2 anos, o Brasil não recebeu $1 sequer desses investimentos que foram prometidos lá atrás. Não recebeu por uma razão muito simples. Os países do Oriente Médio, mais especificamente os países do Golfo Pérsico, têm muito dinheiro para investir, mas não rasgam dinheiro. Não rasgam dinheiro. Quer dizer, quando você faz ali uma carta de intenções, quando você vai para a fase subsequente e diz, vamos ver os dados macroeconômicos do Brasil? Legal. Perspectiva de recessão ano que vem, inflação subindo, juro disparando, câmbio lá em cima, mercado consumidor retraído. Cara, assim não, hein? Tá achando que não é uma boa ideia vou deixar para a década que vem. Acho que eu vou passar adiante. Não. Muito simpático esse rapaz que veio aqui. É ditador ele também no Brasil? Não sei, esse rapaz que veio aqui. Mas a gente recebe muitas pessoas aqui, né? Não sei qual é o nome dele, esqueci o nome dele, que veio aqui nos visitar. Muitos filhos, né? Muitos filhos dele, né? É Javier, né? Javier? Pois é. Esse rapaz que veio aqui, mas acho que eu não vou investir lá, não. Vou investir em outro lugar, porque isso é algo que às vezes a gente perde de referência. O Brasil não é tão relevante quanto nós achamos que ele é. O Brasil é um país grande, é uma das maiores economias do mundo, mas o Brasil é perfeitamente contornável.
Uhum. Ou seja, eu não quero fazer investimentos no Brasil porque acho que o Brasil não vive um bom momento e tal. Não faltam alternativas pelo mundo para fazer investimentos, investimentos mais rentáveis, mais seguros e mais previsíveis. E me parece que a gente tem que olhar com muito cuidado esses anúncios que são feitos no Oriente Médio, de investimentos e de parcerias, para avaliar efetivamente os resultados. Primeiro, por conta de um histórico recente, como eu destaquei há pouco, e segundo, porque efetivamente os países do Oriente Médio, mais especificamente do Golfo Pérsico, tem que pode até explorar isso, não são exatamente os países com a melhor palavra do mundo, né? Digamos assim, de manter palavra. Vou fazer e tal. Não é exatamente o melhor lugar do mundo para você acreditar no que os mandatários, que são ali na prática ditadores, prometeram para você. Até porque assim, a gama de alternativa que esses caras têm para investimento é gigantesca. Lembrando, Enorme. se você é um cara, se você é uma autoridade que tem essa grana toda em algum país do Golfo Pérsico, você não tem problema nenhum em fazer investimento em algum lugar que use trabalho escravo. Ah, mas aqui, porra, desmata, meio ambiente, acaba com tudo. Não tem problema. Então, isso amplia muito a possibilidade que você tem de investir em qualquer lugar. E, de fato, assim como o Daniel falou, esses caras não rasgam dinheiro. Eles vão olhar para os dados e ele fala assim, pô, no Brasil acho que eu vou deixar para depois, hein? Deixa dar uma estabilizada. E assim, só para deixar claro, se o Brasil estabilizar, eles não vão ter problema nenhum também em trazer o dinheiro para cá. Pode ter governo de direita, pode ter governo de esquerda, pode ser democracia, pode ser ditadura, tá nem aí. Vai render a grana que precisa? Vai. Até porque são países que já têm tanto dinheiro, né, e tem uma rede de relações ali que já está mais ou menos estabelecida, que não é o Brasil que vai fazer diferença do ponto de vista político. Eu vou me aproximar do Brasil porque o Brasil vai me render, não vai render nada. O Brasil não tem muito a oferecer em nenhuma situação, tá? Não é um país que esteja, tem condição geográfica, militar, política, econômica, cultural, de trazer algum tipo de influência efetivamente para os países do Golfo Pérsico. Lembrando, né, ele foi para lá, o Bolsonaro foi para lá, inclusive, para participar da Expo Dubai 2020, né, que deveria ter acontecido ano passado, não aconteceu por causa da pandemia. Então é, de fato, um espaço para isso que ele foi tentar fazer, que é atrair investimentos, tentar mostrar o Brasil e tal. Só que ele vai tentar mostrar o Brasil num momento de imagem muito ruim. O que ele vai tentar mostrar não é exatamente o que, né, eventuais investidores estejam querendo ver. Assim, eu gostaria de ver notícias melhores. E aí não adianta, Daniel. Você pode chegar lá falando que o Brasil está uma maravilha. Todo mundo consegue ter a fonte para saber como é que está de verdade. Todo mundo. Não adianta tentar, de repente eu vou dar uma enganada aqui, o cara não vai perceber. Todo mundo vai saber. Isso é uma coisa mais fácil do mundo de saber. Então não adianta você tentar contornar as notícias ruins com uma apresentação bem feita do que é que seja, porque eles vão saber, eles vão olhar e eles só vão investir se realmente eles sentirem algum tipo de confiança. É até infantil, né? Se você acha que é diferente disso, ou seja, que esses investidores não têm fontes alternativas e absolutamente precisas para saber o que está verdadeiramente acontecendo no país. Então, eu vejo alguns discursos da delegação brasileira nesses últimos dias e eu só vejo duas alternativas. Ou você está fazendo um discurso para o público interno, e aí eu consigo compreender, acho, enfim, é o que te resta, você mostra que você está ali, etc., que você não está tão isolado assim, ou então você é muito ingênuo, né, de achar que alguém vai acreditar naquilo que você está ali dizendo sem checar a veracidade das informações. Eu gravei uma coluna ontem para o Petit Jornal falando sobre a matéria que foi publicada pela revista The Economist na edição dessa semana, e a revista The Economist publicou uma matéria, Tanguy, dissecando com um nível de precisão o que está acontecendo na economia brasileira, que é constrangedor. Os caras entendem exatamente o que está acontecendo. Os caras fazem isso há séculos. Você realmente acha que vai chegar ali, blá, 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 e vai convencer efetivamente as pessoas de uma realidade alternativa, uma realidade que não condiz com os dados que a sua economia está apresentando? Não vai. Então, seria muito mais produtivo e eficiente se o Brasil tivesse um mínimo de direcionamento em termos de política econômica. Isso seria muito mais atraente em termos de investimento do que qualquer tipo de discurso que você possa fazer em ambientes controlados, como tem sido no caso do Oriente Médio. Porque isso é importante de ser destacado. Restou ao Brasil falar com ditaduras do Oriente Médio. A gente não tem interlocução com os Estados Unidos, não tem interlocução com a Europa, não tem interlocução com a China. Restou quem?
quem é que tem para investir? Tem as ditaduras ali do Golfo Pérsico. Então, vamos lá. É quem nos restou para conversar num momento como o momento atual da vida brasileira. Maravilha, um momento de grande esperança, né, Daniel? Expectativa de que tudo vai dar certo. Daniel, para a gente encerrar a última pauta aqui, lembra do Nord Stream 2, aquele gasoduto que a Rússia Subiu no telhado. construiu, Não feliz pode da ser. vida com a Alemanha, porra, vamos construir, aí a gente vai Estourou. conseguir vender gás natural Explodiu. e tal. Aí, Daniel, o setor responsável pela gestão de energia na Alemanha, né? Então, só para lembrar, gente, o Nord Stream 2 é aquele gasoduto que liga a Rússia à Alemanha pelo Mar Báltico, ou seja, não precisa passar por países complicados ali como Ucrânia, Polônia, Bielorrússia, não faz nada disso, passa pelo mar e, portanto, vai dobrar a capacidade alemã de comprar energia da Rússia. Óbvio que esse é um grande negócio para a Alemanha, porque barateia energia, mas é um projeto que é tocado em grande medida pela Rússia. E teve alguém que também não foi enganado nessa história, Daniel, que foi a Agência Federal de Rede de Energia da Alemanha, que bloqueou, né, a autorização, a aprovação do Nord Stream 2. Ou seja, o Nord Stream 2 está pronto, mas ele não pode operar. Está Como é sem que é? licença. Está sem Está licença. sem licença. Não deram licença. Não tenho licença, não vou assinar o papelzinho aqui, não vou dar o carimbo. Por quê? E aí, Daniel, a justificativa é sensacional. O que essa Agência Federal de Rede de Energia disse é que a subsidiária alemã, ou seja, a subsidiária do Nord Stream 2, que vai administrar a parte alemã, ela não é operada com uma transmissão independente. Ou seja, o que o governo alemão percebeu é o seguinte: na prática, quem está operando o Nord Stream 2 é só a Rússia. A Alemanha ela não tem como contar com esse gás natural. Essa transmissão ela não é independente, ela não é autônoma. Ou seja, na hora que a Rússia resolver fechar a torneirinha, a gente não tem nenhum controle sobre isso. Ou seja, o que o governo disse é: tem que ter a transferência de ativos e recursos humanos para a Alemanha, para cidadãos alemães, para o governo alemão, para empresas que estejam na Alemanha, para a gente garantir que o gás natural que vem de lá a gente possa contar. Porque qual o grande medo da Alemanha, com toda a razão? Que a Rússia utilize o Nord Stream 2 como uma forma de tornar a Alemanha profundamente dependente, ainda mais dependente do gás natural russo, e que na hora que o negócio apertar, sabe, Daniel, naquele dia 22 de dezembro, friozinho, frio da porra, todo mundo precisando de gás natural, o Putin ele passa ali pela torneira e esbarra. Ih, esbarrei, gente, fechou aqui. E a Alemanha não tem absolutamente nenhum controle sobre isso. Então, é curioso, né? Porque depois de tanto tempo, finalmente ficou pronto agora em setembro. Então, a obra, a infraestrutura está pronta, mas ainda não vai começar a funcionar por causa disso. Então, o governo alemão diz que se não houver nenhum controle por parte da Alemanha sobre o funcionamento do Nord Stream 2, não vai ter o papel timbrado lá com a assinatura do diretor lá da Agência Federal de Redes de Energia. Então, a ver, são um elemento geopolítico importante. Só uma pergunta. Quem segue no governo na Alemanha? Angela Merkel. Angela. Rapaz. A mesma que... Angela segue no governo? Angela Merkel continua. A mesma que falou que tem que fazer mesmo nosso findor, não quer nem saber. Traz o gás natural russo, pode trazer. Não quero saber, a gente gosta do gás natural russo. Pode trazer. Tu tem alternativa, tu tem ideia melhor. Vai trazer gás natural de onde? De Marte? Pô. Tá certo. Tá certo. Então ela tá certa de dizer que vai trazer e dizer que não vai mais trazer também. Veja bem, não foi isso que eu disse. Enfim, eu só queria destacar aqui, eu achei que era uma observação pertinente, que Angela continua no governo. Continua. Continua no governo porque não arrumam nada melhor. O pessoal vai dizer, a gente comentou isso aqui, né, Daniel? O Olaf Scholz, ele também tá assim. Não, deixa ela aí mais um tempo. Deixa ela aí. Hoje eu tô montando o governo aqui. Fica de boa aí que eu tô cuidando aqui, hein? Vou montar o governo. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe que a coalizão vai ser o Olaf Scholz com o SPD, vai juntar lá com os liberais, vai juntar. Todo mundo já sabe, né? Mas o Olaf Scholz tá dando uma enrolada na Merkel, falou: não, fica aí mais um tempo. E ele tá de boa ali, só pensando o que ele vai fazer. Vão acabar os 4 anos e a Merkel vai acabar ficando. Rapaz, que coisa, hein? Apesar da torcida contrária de Tanguy Bagdadi, Angela Merkel segue no governo. Angela Merkel segue no governo, exatamente. Daniel, vamos deixar aquele agradecimento aos nossos apoiadores. Você quer seguir hoje com agradecimento? Gente, eu queria deixar aqui o registro e o agradecimento a todos os apoiadores do Petit Jornal. O Petit Jornal, que é uma mídia independente, mantida exclusivamente pelo apoio, pelo patrocínio de nossos apoiadores.
Então, nós agradecemos enormemente a você que é patrocinador, que é apoiador do Petit Jornal. E se você ainda não é, fica o convite para se tornar. Lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma aba Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar apoiador do Petit Jornal, seja você residente no Brasil, no exterior. Tem lá várias alternativas para você ser nosso apoiador. Tenho certeza que alguma delas vai se encaixar no seu perfil. Maravilha. E lembrando também, pessoal, para conhecer o nosso outro projeto, o projeto irmão do podcast, que é o petitcursos.com.br. A gente está dando um curso agora sobre a Turquia. Já demos a primeira aula aconteceu nessa terça-feira, como, aliás, toda terça-feira, 21 horas, tem aula. Então, na aula de ontem, a gente deu a primeira aula sobre Turquia, ainda tem 3 pela frente. Você se inscrevendo agora, você consegue assistir as próximas 3 ao vivo e, se inscrevendo nesse curso, você tem acesso a absolutamente todas as aulas que o Petit Jornal já deu. Tem aula sobre o Oriente Médio, 2 cursos, aliás, inteiros sobre o Oriente Médio, tem curso sobre a América do Sul, sobre Mercosul, Rússia, China, Estados Unidos, Alemanha, tecnologia, tem curso sobre vacinação, né, o impacto da vacinação na política, o impacto econômico da vacinação, tem curso sobre tudo que vocês possam imaginar, tudo liberado para quem se inscrever nesse curso agora sobre Turquia. Acesse lá, www.petitcursos.com.br. Lembrando, né, você tem uma outra maneira de nos ajudar também, além de se tornar apoiador e dar uma olhada lá nos cursos, que é ouvindo o Petit Jornal pela Orelo, que é a plataforma parceira do Petit Jornal, tem tanto aplicativo quanto na versão web, que é a plataforma que valoriza os produtores de conteúdo. Então, nos ouvindo por lá, você nos ajuda a receber uma remuneração. Ouçam o Petit Jornal, e aliás, não apenas o Petit Jornal, o podcast que vocês gostam, pela Orelo, porque acaba sendo mais uma forma de ajudar produtores de conteúdo. Não é isso, Daniel? Tem mais alguma coisa aí? Mais algum recado? Mais alguma pauta? Mais alguma coisa que você queira abrir o seu coração? Não, Tanguy, por hoje é só. Nos vemos na próxima semana. Beleza. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.